Olá, eu sou a Flávia Soares e este é o canal Alquimia Plena e hoje vamos falar a respeito da meditação. A meditação sob o olhar da ciência, a partir do livro Mente e Emoções do Dr. David Hamilton, norte-americano, que é professor de química, palestrante, escritor e agora também youtuber. Bem, então, o Dr. Hamilton, ele começa fazendo uma observação dizendo o seguinte, que atualmente a maioria das pessoas tem uma mente muito caótica, tá? E essa situação, ela não reflete somente na mente, ela vai refletir também no corpo. Por quê? Porque corpo e mente estão interligados e, consequentemente, isso também vai afetar a nossa biologia, diz ele, né? Então, nossas células, nossos genes e por aí vai. Então, a meditação, por que a meditação ela tem sido muito um recurso muito utilizado em vários setores da sociedade? Porque a meditação ela calma a mente, ela quieta a mente e ela coloca a mente no seu estado normal. Além de que a mente ela precisa desse repouso, né? Assim como o corpo, a mente precisa repousar, tá? Então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, a nossa mente ela não repousa quando a gente está dormindo muitas vezes, não é mesmo? Mas com a meditação ela repousa. Se a gente, durante o dia, né, pratica meditação, a gente consegue repousar, desacelerar a nossa produção mental. Então, o Dr. Hamilton, ele está citando, né, ele cita várias pesquisas no decorrer do livro dele, e falando sobre meditação, aqui ele vai citar uma outra, não vai ser diferente, né? Ele diz que uma pesquisa feita com crianças que tinham distúrbio de déficit de atenção, nessa pesquisa os cientistas utilizaram a meditação transcendental, dando os seguintes comandos, né? Então, as crianças deveriam ficar de olhos fechados e se concentrar numa palavra durante 10 minutos, 2 vezes por dia. Então, nesse processo, constatou-se que as crianças diminuíram em 50% o seu estresse, sua ansiedade e depressão. E segundo o Dr. Hamilton, que nessa pesquisa as próprias crianças deram depoimento dizendo que se sentiam muito mais calmas após, né, todo esse procedimento aí no decorrer da pesquisa. Bom, nos Estados Unidos, ele diz, o assunto ele foi, né, ficando mais em voga a partir dos anos de 1920, quando o yogi indiano Paramahansa Yogananda foi para lá, né? E aí ele foi incentivando a prática da meditação. E aí ele relatava, né, que os mestres espirituais, que ele chamava de santos, eles praticavam, digamos assim, continuamente, né, tinham um hábito contínuo de praticar meditação e com isso eles chegavam numa idade avançada sem ter doenças, alguns sem ter nenhum tipo de doença, tá? Não manifestavam nenhum tipo de doença e creem, né, que seja devido à prática da meditação. Então, a partir disso, centenas de estudos foram feitos e chegaram a comprovar isso, né, que a meditação ela inibe o envelhecimento humano. Então, não era só a partir do que ele falava, né, e do que ele relatava, o Yogananda, que é autor de um livro muito famoso, muito interessante, que eu recomendo muito, que se chama Autobiografia de um Yogi.
ele recomendava, então os cientistas foram, né, pesquisar, porque aqui no Ocidente, na verdade, assim, no Oriente, há milhares e milhares de anos, as pessoas praticam, né, meditação numa atividade contínua, né, na vida diária, isso está inserido no cotidiano delas. E essa prática de meditação traz muitos benefícios para o corpo físico, para o mental, e também benefícios espirituais, junto com alguns tipos de yoga, né? Dentro das práticas do yoga lá, isso é muito recorrente. Aqui no Ocidente, né, precisou da ciência entrar em ação, né, para poder comprovar que realmente a meditação ela tem seus efeitos significativos. Então, segundo o Dr. Hamilton, o nosso corpo ele vai se desgastando com a idade e por conta da deteriorização do sistema endócrino, que produz os nossos hormônios, né? Essa deteriorização ela vai provocar doenças e vai provocar também, digamos assim, um envelhecimento contínuo do ser humano. E aí ele vai falar, olha, nesse processo de envelhecimento, né, o que acontece, sobretudo, é que o principal hormônio, né, endócrino, ligado com esse processamento endócrino, que é o DHEA, que ele chama de dihidroepiandrogesterona, esse hormônio ele é muito importante porque ele minimiza o estresse, ele ajuda a memória e ele protege o cérebro de lesões e desgastes provocados pelo estresse mental e emocional. Então, esse hormônio é importantíssimo. E ele vai dizer que a meditação é um antídoto para o estresse e aumenta a produção desse hormônio. Interessante, né? Então, com o envelhecimento, o hormônio começa a cair, mas se a pessoa ela pratica meditação, o hormônio volta, né, a ser produzido pelo organismo. Foi feita uma pesquisa com grupos de homens com cerca de 45 anos de idade, segundo relata o Dr. Hamilton, e aí, nesse grupo, né, uma parte do grupo praticava meditação, a outra parte não praticava. Então, o grupo que praticava, ele teve 20% a mais desse hormônio DHEA do que os homens que não praticavam a meditação. O resultado em mulheres, ele foi assim de 47% a mais nas mulheres que praticavam do que nas que não praticavam. Enfim, e constatou-se também que as pessoas que praticavam, né, elas tiveram cerca de 48% de redução de doenças cardíacas, né, e 36% de mortes, né? Então foi feito lá uma pesquisa, ele relata direitinho lá no livro, né? Ele fala sobre isso. Num estudo sobre a meditação transcendental, concluiu-se que as pessoas tinham 12 anos a menos que sua idade cronológica, ou seja, elas aparentavam ter 12 anos a menos do que a idade que elas realmente tinham, né, no documento, né, na certidão, como a gente diz por aqui. Então, assim, vários relatos sobre meditação, ele cita, né, um caso lá no livro de um homem que, por uma doença, ele teve uma lesão no fígado e, com o tempo, ele passou a praticar meditação e a se concentrar em imagens imagens de cura e ele pensava no fígado dele, né? Imaginava o fígado dele sendo limpo por uma escovinha, o fígado brilhando, o fígado restaurado. E aí um dia ele teve um problema lá de saúde que ele foi parar no hospital
E os médicos, ele relatou que ele tinha um problema no fígado, um problema X no fígado, e os médicos se espantaram quando fizeram um exame no fígado dele, fizeram lá uma ressonância e detectaram que o fígado estava em perfeito estado, tá? Então, ao relatar, né, ao estudar o caso desse homem, eles chegaram à conclusão que era praticamente um milagre, né, e que poderia ter sido causado esse milagre pela prática da meditação, já que ele não tinha feito nenhum outro tipo de procedimento, né, com base na medicina. Ele não passou por nenhum tipo de tratamento e ele só fez a prática meditativa. Então, o Dr. Hamilton, ele constata isso a partir dessas pesquisas, né? Ele é um adepto e da meditação e dessas práticas e ele traz para a gente esses resultados muitíssimo interessantes sobre a prática da meditação. Resultados aqui comprovadamente científicos, não é mesmo? Então, em outro vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre a meditação, mas hoje ficamos por aqui, tá bom? E até a próxima, e não se esqueça aqui de dar um like no nosso vídeo. Um abraço, pessoal, até mais!